Mais uma aula, e agora a gente vai para a parte de configurações, né. Então essa aula da parte de configuração é mais importante, porque vocês vão aprender a configurar as tags de tubulações, que é um pouquinho mais complicado que as outras, e o posicionamento inteligente. Então, presta bastante atenção que vai ser a base para usar também no na configuração de detalhamento. A diferença é que o detalhamento a gente faz individual para cada um das vistas, né, e aqui a gente faz geral. Beleza? Então, a gente vai passar por todos os recursos, preste muita atenção na parte de tubulação e o resto vai ser moleza, beleza? Como é que funciona aqui as configurações? Para personalizar e vocês criarem seu próprio template. Vocês podem vir aqui nas configurações de detalhamento, pode duplicar um template padrão, né? Vamos criar aqui para água fria primeiro. Então, podemos colocar aqui cliente A e beleza. E a gente tem o nosso cliente A. E aí, para o nosso cliente A, a gente pode fazer o quê? Em vez de detalhe aqui nesse projeto, que vocês já viram várias vezes, eu vou salvar esse projeto aqui. E a gente pode abrir aqui esse predial. Aí o predial, só para vocês darem uma olhada nas configurações padrões, né? Então, vou abrir aqui, vou mostrar só a configuração padrão, só como um extra aqui para aula. Às vezes demora um pouquinho para carregar, não tem problema, é que a gente hospeda nossas telas na internet, né, então se a conexão estiver um pouquinho instável e tudo mais, uma hora ou outra vai falhar, não tem jeito, ele pode demorar para carregar a tela, como se fosse um site, né. Aí você atualiza, dá um Ctrl R e funciona. Aqui a gente bota para o nosso perfil de gravação, AF, botar aqui para detalhar a planta baixa geral, ó, reclamou que não tem os tips, o que que a gente vai fazer? Vem aqui, é que você reclamou, a gente vai importar parâmetros de projeto, perfil de configuração a gente já tem, né? Só vamos importar esses outros dois. Beleza, vai importar no projeto que eu tinha esquecido. Tudo igual, vamos tentar de novo. Então, de novo, só vai demorar quando tiver o posicionamento inteligente ativo. Se vocês não precisarem usar, se for uma vista que nem essa aqui, mas a gente não vai se aproveitar muito do posicionamento inteligente, né? Porque vai ser um outro que vai causar sobreposição. Vocês podem desativar, e usar normalmente. Ali estava na escala errada, eu vou rodar de novo. Então, não estranhe, demora mesmo um pouco quando a gente está com o posicionamento inteligente ligado, porque ele está fazendo vários cálculos aqui, né? Tá, cada tag ele gera várias posições para tentar identificar o que é a posição melhor, enfim, vai pontuando, vai desqualificando, então vai demorar mesmo. Aqui, pelo que eu vi, demorou 1 minutinho, um pouquinho, essa prancha que é um pouco grande, tem muita tubulação, né? Então, quando for uma prancha que vocês verem que não tem muito são tudo muito espaçado e tudo mais, vale a pena vocês terem um perfil com posicionamento inteligente desativado, e aí vocês o probleminha que der ali vocês corrigem na mão. Aqui seria uma prancha que ele colocou todos os detalhes, né, então alguns, por exemplo, aqui está desnecessário, mas, né, não teria necessidade da gente mudar. Aqui, talvez, a gente arrumaria uma coisa ou outra, né. Vocês verem que no geral ele acerta bastante, em alguns cases ele identifica que tem problema sem ter, né, às vezes acontece. Vou deslocando aqui, ó, de ajeitar, mas vocês verem que tá tudo bem direitinho, no geral, beleza? E aí, no esse projeto aqui é um template que eu nunca tinha aberto, não testei nele. Não, para não mentir eu testei, né, mas é algo totalmente novo, vocês viram que não teve nenhuma configuração. E para detalhar o ambiente da mesma forma, vem aqui detalhar ambiente, seleciona, aqui é importante a gente definir o modelo de vista, né, então aqui, ó, modelo de vista, ele fala: "Ó, tem um modelo de vista, escolha um existente". A gente vai botar aqui novo preset, e eu botei aquele residencial, né, a gente bota esse aqui predial. Predial, escolhe
no caso é ID, a gente escolhe ID planta baixa, ID elevação, perder ID, a gente salva. E quando a gente for detalhar um ambiente aqui, ó, detalhar ambiente, FAQ, modelo de vista. Às vezes pode acontecer de ficar esse bug, eu esqueci de corrigir. Vocês puxam um pouquinho essa tela aqui, é só para ficar maior, eles conseguem selecionar. A prancha a gente só tem essa mesmo. Orientação. Deixa eu ver. Como é que tá aqui, meu Deus? É um shaft. Então, a orientação a gente pode botar assim ou assim. Vou botar assim. E aqui no centro. Vamos ver aqui nossa prancha. E ele criou as listas. Aqui a gente não tem peças de utilização, né? Então não vai colocar tag de sigla nelas. E vocês verem que ficou bem cleanzinho. Uma coisa ou outra que a gente vai precisar ajustar o registro. Ficou um pouquinho fora, né? Fazer algo assim também. Pode puxar um pouquinho para cima. Beleza. Não tem muito segredo, né? Ele acabou pegando os pedacinhos ali de cima. Eu só ajustar isso aqui. Pode ser isso aqui também. Beleza. Só fazer para os outros banheiros do apartamento, para os outros apartamentos. Vida que segue. Então, aqui seria como a gente roda em outro tipo de empreendimento, né? Voltando aqui para nosso residencial, para a gente dar uma olhada na questão das configurações, que era o foco da aula, né? Então, só para vocês verem a questão do predial também, né? Não ficar só na residencial e só na mesma residência. Vamos aqui agora. Vamos isolar essa parte para a gente não ficar desfocando muito. Vamos isolar esse ladinho aqui da residência e a gente trabalha aqui nele para configurar. Vamos lá. Vem aqui, detalhamento, configurações de detalhamento. E aqui vocês podem ver na aba de geral, vocês têm várias opções. Aqui vocês configuram offsets personalizados para cada escala de vista. Então, vai lá na escala da vista, bota 1 para 25 e olha, você vai configurar só nas que vocês mais usam, né? Mas vamos botar aqui, ó. Criou aqui. Ó, eu vi que em 1 para 25 não ficou bacana aqui esse afastamento quando o tubo é de 100. Vamos descobrir o porquê. Para vocês fazerem esse teste, é bom desligar aqui o posicionamento inteligente, sabe? Que aí vocês verem o offset realmente que ele está colocando. Ó, nesse aqui não ficou tão legal. Os outros ficou. Então, a gente aumenta um pouco ali. Vem aqui no 1 para 25. Vamos considerar o diâmetro do tubo no offset, que não estava marcado. Eu acredito que só com isso a gente já tem um bom resultado. Daria para diminuir ainda o offset a mais ali no deslocamento acima. Então, vamos aqui no para 25, tá 50 milímetros. Ali eu acho que a gente botar a metade, 25, e abaixo vai seguir a mesma regra, né? 25, entre tags vamos deixar 50 mesmo. Então, vou dar um Ctrl Z, marcar de novo. Aqui não tem segredo, né? Tem que ir conferindo, ver como é que vocês vão gostar. Pronto, aqui vocês podem voltar a ligar o posicionamento inteligente. Liguei ele novamente, e aí poderia fazer para cada escala, enfim, aí como vocês preferem. Eu vou deixar desmarcado para ser mais rápido, e a gente focar só nas configurações. Vocês verem o que muda. Tá aqui 1 para 50. Quando eu mudar ali a escala para 1 para 50, o que ele vai usar agora é essa parte de. Aqui não é errado. Ele vai usar essas configurações aqui, beleza? Então, se a gente era lá, usaria esses offsets aqui. Encadeia identificadores.
Então vamos na ordem. Limite de horizontalidade. É para quê? Para ele saber se um tubo é vertical ou não. Então a gente só coloca tag em tubos horizontais, né? E aí se o diâmetro for menor ou igual que 2%, ele considera um tubo horizontal. Se for maior do que 2%, ele vai considerar vertical. Aqui vocês poderiam usar um maior, usar 5, ou usar maior que 100%, né? Que é maior do que os diâmetros de... Aqui é um tubo que está a 45 graus, mas como vocês preferem detalhar, aqui eu prefiro de 2 ou 3%. Vocês poderiam colocar para ter uma margem que se errar um pouquinho ali, né? Poderia ser isso aqui. Ignorar o ambiente. Se a gente marca essa configuração, tubos que estiverem inteiramente dentro do ambiente, eles são ignorados na hora de detalhar. Clique aqui, está desmarcado lá, né? Ó, ele colocou em todos os tubos, inclusive os que estão dentro do ambiente. Se a gente marca essa opção, e o bom é que eu estou fazendo tudo no dia F aqui, né? Depois eu vou desmarcar, salvar. Tá. Ignorar o ambiente, vendo? Ele não colocou nesses daqui. Se a gente vem aqui e marca ele, ou desmarca ele, né? Se ele não ignorar, ele vai colocar em todos. Não colocou nesses dois. É isso. O ideal seria colocar aqui também. Eu vou avaliar porque isso não aconteceu. Pode ser alguma configuração que está sobrepondo. Então, vamos dar um Ctrl Z aqui e vou desmarcar também o posicionamento inteligente. A gente... Esses dois aqui realmente não foram. Eu vou dar uma olhada porque todos os outros foram certinhos. Aqui talvez seja pelo tamanho do tubo, né? Alguma coisa assim. Vou dar uma olhada. Beleza. Aqui a gente viu como é que funciona o ignorar ambientes, né? Agora vamos ver como funciona encadear identificadores. Se a gente deixa isso aqui marcado, o que é que vai acontecer? Vê que aqui na tag de material, a gente usa diâmetro, material e inclinação. Então ele vai trocar o tipo, né? Vamos lá. Esse aqui é meu tipo de diâmetro, material e inclinação. A tag vai ser essa. E aqui eu tenho uma tag só de diâmetro, né? Se eu deixo marcado encadear tags, o que é que ele vai fazer na prática? Então, vamos supor que eu tenho esse case que vai ter o diâmetro, o material e a inclinação. O que é que ele vai fazer? Ele vai colocar uma tag para cada um deles, vai botar uma na frente da outra. Então, o diâmetro aqui e o material ser assim, e a inclinação vai ficar assim. Se eu deixo desmarcado o encadear tags, ele faz o quê? Ele vai substituir a tag do tubo menor pelo tipo do tubo maior. Então, por exemplo, esse tubo aqui, como a tag de material, ela tem um tamanho maior do que a de diâmetro, por exemplo, e ela tem uma prioridade maior também, ele vai fazer o quê? Em tubos maiores do que 1.800 milímetros, 1,80 m, ele vai botar a tag de material. E aí a tag de material é as três juntas. Se eu deixasse aqui só o material, deixo marcado só o material e uso o comando, ó, nos tubos grandes ele só deixou o material, entendeu? Então essa é a lógica. Você vai botar uma tag ou você vai construir com as três. Então vamos ver aqui como ficaria a construção com as três. Encadear identificadores, a gente vem aqui no diâmetro, tá só o diâmetro mesmo. Inclinação, a gente joga para cá. E aí se a gente usa o detalhar planta baixo, acabou ficando sem offset, né? Vocês entenderam a lógica, só que o offset não ficou legal não. Vou arrumar isso aqui. Mas uma forma de corrigir aqui mecanicamente, e aí vocês vêm aqui, ó, em offset entre os identificadores,
Não era para estar assim, né, era para gente ter um offset realmente que visse o tamanho da tag, como a gente faz no posicionamento inteligente, a gente usa essa lógica, mas ali eu esqueci de ajustar. Então, mas a gente pode ir aumentando o offset ali, um paliativo, mas é um bug que eu mesmo encontrei aqui. E vou aumentar já para 500 e já ficou. Essa é a ideia. Tem as 3 tags separadas, vai de como vocês preferem, né, qual que é o padrão do template de vocês, vocês acham mais fácil. Mas aqui, ó, por exemplo, é muito mais fácil de ajustar, né. Ah, eu quero só o diâmetro, esse case, delete. Beleza? Então encadear identificadores seria isso. Vamos para o próximo. Esse é o comandozinho mais difícil, mas acho que deu para ficar bem intuitivo, né. Desmarcou, ele deixa só um de maior prioridade, né, o tipo de maior prioridade. Deixou marcado, ele vai colocar os 3 e colocar um na frente do outro. Beleza, posicionamento inteligente é que a gente já viu funcionando, né. Então, vamos rodar aqui sem o posicionamento inteligente, sem o posicionamento, esqueci de salvar, né. Sem o posicionamento, então, ó, vocês veem que ele coloca a tag sempre na mesma posição e ele não tenta resolver nada, vai ser sempre naquele mesmo padrãozinho. E se a gente marca o posicionamento inteligente, esse é bom quando você tem, quando tá fazendo uma implantação de drenagem e tudo mais, deixar desmarcado é bem interessante, porque você ganha tempo, né, e quando você não tem muitos tubos paralelos ou muito tubo próximo, você ganha tempo e também você garante que você sabe onde vai cair a tag, né. Posicionamento inteligente não, ele vai tentar achar a melhor posição ali, às vezes algumas ele acaba se atrapalhando, mas a maior parte ele acaba acertando bem legal. Então aqui, ó, já ficou no lugar que ele poderia ter só invertido, mas ele botou um espaçamento a mais, tudo bem. Ele inverteu certinho, ficou certo, aqui ele inverteu também. Então, aqui seria a diferença do posicionamento e sem o posicionamento inteligente. O que foi mais intuitivo, eu só vou falar. Então, multiplicado de espaçamento é o quê? Se vocês querem que ele considere o tamanho inteiro da tag, ou só metade da tag, ou só um décimo. Dos testes que eu fiz, o que ficou melhor para as nossas tags foi 0,1. O normal é 1, é o tamanho da tag real. Só que nos meus testes não ficou tão legal. Acabava não ficando na posição ótima, né, não ficava retinho e tudo mais. Aí vocês podem considerar, vocês veem que, em planta baixa ele não causa muita diferença, mas o que é que basicamente ele está fazendo ali, tá pegando aqui o tamanho da tag. Se você marca 0,5, ele vai considerar que essa tag ocupa só metade do espaço. Aqui é para fazer ajuste fino, né. Se ele está colocando considerando o clash onde não tem, vocês vão ajustando ali o tamanho para ele entender melhor a tag. Aqui um dos testes do que ficou melhor foi 0,1. Aqui o range de offset da tag até o elemento, a distância que ele vai tirar da tag até o tubo, então no mínimo eu considerei 80 milímetros, no máximo 200, então ele vai afastar 200 milímetros a tag. Vocês podem usar o tamanho que vocês quiserem, tá, esse deslocamento aqui da tag até o tubo. Quanto que ele pode afastar ela para procurar uma posição que não tenha conflito, entendeu? Para que vocês consigam o mínimo e o máximo, não tem regra, é testar com a tag de vocês e ver qual que funciona melhor. Então, e se vocês querem considerar aqui adicionar líder para tags conflito residual, é se você quer considerar a chamada de detalhe como um conflito, então, para ele não sobrepor chamadas de detalhe. De novo, aqui é bom vocês testarem com as tags de vocês, com o ambiente de vocês, marca e desmarca e vê qual que ficou com menos conflito, ficou mais adequado com o que você espera o resultado final. Mas nos testes eu deixei isso aqui marcado, o padrão da Ascent, esse é o padrão, foi o que ficou melhor.
E aqui não tem regra, tamanho da tag de vocês, a fonte que usou e tudo mais, e aqui é realmente testar. Interações máximas é quantas interações ele vai fazer em cada tag para tentar achar candidato. Vocês querem que seja mais rápido, porém ele não investigue todas as situações. Vocês podem diminuir isso aqui, então podem começar a partir de 4 e aí vocês vão até quanto vocês quiserem. Não precisa aumentar muito não, 50 já tá bem aumentadão, que é para considerar todas as ele interar realmente sobre todas as possibilidades. Mas vocês podem baixar para 25 ou para 20, vocês já vão ter um posicionamento inteligente muito mais rápido. Então, tem que ser bem mais rápido. E o resultado aqui, nesse caso, foi o mesmo, né? Então, de novo, testa e avalia qual que fica melhor para vocês. Beleza? Vamos lá. O que for mais intuitivo assim, eu não vou passar fino, não. Aqui nos offsets que eu não falei. Deslocamento acima, então é a tag aqui que fica em cima do tubo. Deslocamento abaixo, é a tag que fica abaixo. Deslocamento entre tags, é ali no encadeado identificadores entre as duas tags. Deslocamento do centro é o deslocamento da tag do fluxo, beleza? Então, diâmetro. Então, a gente tags de tipo, né? Vocês vão escolher. Vocês querem ativar ela ou não, para eles colocar a tag. Qual o nome da família que vocês vão usar? Qual que é o tipo da família? Qual que é a posição? Você vai ficar acima, abaixo ou no centro. Então, se eu marco aqui no centro, ó, diâmetro vem para o centro. Se eu marcar acima, fica acima. Se eu marcar abaixo, vai lá para baixo. Acima, normalmente, né? O comprimento mínimo. Se o tubo for maior ou igual a esse comprimento, ele vai colocar uma tag. Se for menor, ele não coloca. E a prioridade, que é para ele saber qual que é a tag que vai sobrepor a outra, né? Então, aqui, ó, vocês têm a tabela resumo. E vocês vão ver e vão... Aqui também vocês podem ver tamanhos de tubo diferentes, né? Como é que vai ficar. Então, beleza. Diâmetro a gente vai colocar aqui num 300. Comprimento a gente poderia marcar. Aí a gente definiu a prioridade para menos 4. Só que a 4 tem que ser maior do que 1.800, né? Então a gente poderia botar aqui 2.500 ou 3 metros. E a gente poderia botar aqui diâmetro, material, inclinação, comprimento. Então, tubos muito grandões, ele ia colocar essa tag aqui. Beleza? E aí, todas elas seguem a mesma lógica. Inclinação a mesma coisa, material a mesma coisa, o fluxo. Então, vocês escolhem qual que é o fluxo direito acima, qual é o fluxo esquerdo abaixo, colocam na família e da mesma forma, escolhe a posição e o comprimento mínimo. Não tem segredo. Coluna, então, coluna como é que funciona? Então, aqui é um pouquinho mais diferente. Hum. Então, como é que ele vai detectar se é uma coluna ou não? Então, ele vai pegar a geometria do tubo, a posição espacial do tubo, e ele vai considerar como se tivesse um plano aqui em todo o projeto. Você definiu lá como 2,80, todo tubo que passar por esse 2,80 aqui, ele vai considerar que é uma coluna. Você definiu 3 metros, a mesma coisa, 4 metros, não é a elevação do nível, não é nada. É a geometria real da tubulação. Então, se ele estiver fisicamente passando aqui, independente do nível que ele esteja associado, ele vai ser considerado como uma geometria, beleza? É realmente a, a geometria, né? Entre aspas, física do elemento, né? Beleza? Então, aqui todos os tubos que... vou botar aqui salvar. E tiverem uma geometria maior que 2,80, seria colocado. Parâmetro, ele vai ver um parâmetro aqui e vai... Parâmetro que você usa para mapear o seu símbolo de anotação, né? E vai considerar esse parâmetro. No meu caso aqui é coluna... Deixa eu ver qual que é. Dados. Código de coluna. Então, se vocês usam, já botam o... Se vocês já usam, já botam as colunas, os códigos de coluna, quando vai modelando e tudo mais, vocês podem pegar só pelo parâmetro, né? Não tem nenhum problema.
E aqui, se vocês marcarem ambos, ele vai tentar pegar tanto qualquer coluna que tiver um valor no parâmetro do código de coluna, quanto qualquer tubulação que estiver passando. Esse normalmente é o que eu uso. Aí vocês escolhem a família. Tag de coluna, qual que é o tipo, padrão. E vocês podem usar qualquer um, por exemplo, eu podia botar aqui SM tubulação, coluna de tubulação, e aí tanto faz. A gente bota aqui, vai ter uma chamada de detalhe, normalmente a gente vai colocar, né? Deslocamento da peça e deslocamento do eixo. Então, deslocamento do eixo vai ser sempre nas horizontais, deslocamento da peça sempre na vertical. Isso faz mais sentido quando a gente está mexendo com um ambiente. Vou mostrar aí. Então, o deslocamento da peça a gente vai colocar a 500, só em 1 centímetro. Isso. Beleza. Fizemos isso. Parâmetro de projeto não está no projeto. E eu não importei. Código de coluna deve ter digitado errado lá. Coluna, código de coluna. Tá errado aqui. Será que é da coluna? É da coluna. Então, executa novamente. E vá lá. Tagzinha de coluna. Um pouco mais para cima, né, do que a gente realmente gostaria. Aqui os tubos maiores, aquele que ele colocou agora o comprimento, o L, né? Aí vai dar tag de vocês, formatação e tudo mais, né? E foi isso. Aqui para vocês mudarem, por exemplo, essa tag aqui, eu quero que vá em metro. E vocês estão usando aqui a da Ascent, para vocês mudarem aqui o comprimento para metros, né? Ok. E ele fica certo. Eu quero que apareça. Então, fazer aqui de novo. Aparecer. E também dá para entrar dentro da tag e ajustar a formatação lá dentro da tag. Beleza? Deixar assim. Show de bola. Então, coluna, diâmetro, a gente já viu tudinho, tudo certinho. Aqui, esse aqui até que ficou bom, filho. Beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Então, aqui, se vocês marcam esse manual, se vocês querem ajustar aqui, é para ele fazer aquela curvinha, né? Essa curvinha de 90 graus, ou assim, assim, assado. Vocês escolhem como preferem. Filtrar por comprimento mínimo é se, por exemplo, eu quero uma coluna que ela tem algumas colunas minhas que estão passando a 2,80, só que elas são muito pequenas, é só um desvio ali da viga. Então, eu só quero colunas que tiver um comprimento mínimo e tiver um tamanho mínimo. Vocês podem botar aqui, só quero tubos que tiver um tamanho maior do que 200 milímetros. E aí, se o tubo, por exemplo, prático, colocar aqui, ele vai passar 2,80, só que ele não tem um 2,80 tá aqui mais ou menos, né? Ele não tem os 2 metros que a gente definiu. Tá aqui, tá aparecendo. Vamos deletar todas essas tags de tubo. Deletar, salve e salvar. Detalhamento da tua baixa geral. É porque ali vai estar com a coluna. Por isso que ele vai criar os dois. Na real, ele nem criou. Ele já filtrou, mas tá certo. Filtrou aqui, vendo? Então, ficou certinho. Por mais que ela passe pelo 280, como não passa no limite de comprimento, e aqui o tamanho dele tá de comprimento 72, não passou, ele não considera uma coluna, beleza? Basicamente isso. E aí, com todas essas regras, vocês conseguem montar qualquer padrão de detalhe. Então, não sei se vocês perceberam, vocês conseguem definir o comprimento, eu quero assim, eu quero abaixo, eu quero que ele apareça em tantos milímetros, quero que apareça junto com o diâmetro, com inclinação, enfim. Vocês conseguem montar exatamente o padrão aí de escritório de vocês, ajustar aqui o posicionamento inteligente para ficar
legal com suas tags, configura cada escala que vocês trabalham no dia a dia, né? E é isso. Então, na próxima aula, a gente vai ver como funciona o detalhamento dos ambientes, a configuração para os detalhamentos do ambiente. É basicamente isso aqui, só que a gente vai entrar as outras categorias, né, de acessório, enfim, mas que usam exatamente a mesma lógica. Então, se você não entendeu bem essa aula, volte, revise, teste no seu próprio Revit, veja o que está funcionando, o que não está. Se tiver algum bug, manda lá no grupo ou preenche nosso formulário, por favor, e a gente vai corrigir para deixar cada vez mais estável, beleza? E vejo você na próxima, e a gente vai ver como configurar esses ambientes.